Muito bom dia, bem-vindo a mais um Giro Telecom. Hoje é dia 29 de abril, abriu e não fechou, mas estamos fechando agora abril, tá acabando. Quarta-feira, 10 horas da manhã, semana praticamente encerrada, né, Arthur? Quinta-feira no normal, né, se a gente for analisar em proporção, é quinta-feira hoje. Exato, então quase um quem fez já, né, mas não, tem muita coisa para acontecer ainda nessa semana, gente. Vem comigo então pra gente analisar as principais notícias aí do dia. Vamos lá, pessoal. Faltando 24 horas para o leilão dos 700 MHz, a Justiça Federal passou-lhe o carrinho ali nas médias operadoras e tirou elas da jogada. Simplesmente houve essa modificação aí a 24 horas do leilão que acontece amanhã em Brasília. No mesmo dia, o TJ liberou a venda da Oi Soluções. Como vocês sabem, a Oi está em RJ e ela está sendo fracionada em várias outras unidades ali. Cada unidade está sendo gradualmente liberada para venda. Além disso, o presidente da Claro e o CEO foram recontratados até 2029. Que eles estavam ali. Um oi sumido. Eles estavam ali na corda bamba ali para cair ali, mas foram recontratados. E o Ministério das Comunicações, o MCTIC, né, ele ampliou ali o programa de Data Center de borda, que ele vem depois do Redata. A gente vai debater um pouquinho mais a fundo a respeito de cada uma dessas notícias, galera. Vamos para a primeira matéria do dia, então. A Justiça barra Amazônia 5G e Unifique do leilão de 700 MHz. A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu liminar suspendendo a transferência de espectro de 3.5G da Liga para os consórcios Amazônia 5G e Unifique. Sem os 3.5, os dois caem da rodada prioritária do leilão de 700 MHz e o leilão está marcado para amanhã. Basicamente, o que é isso aí, pessoal? Amanhã acontece o leilão principal dos 700 MHz. Nele, quem vai disputar são apenas as grandes: Oi, Vivo, TIM e Claro. Só esses caras aí. A Oi, obviamente, está sendo desligada, mas são esses caras aí. E, salvo engano, pelo que eu vi aqui, a Brisanet que entra como médio, tá? Pode ser grande para nós pequenos provedores aqui, mas a Brisanet para eles é pequena. Então a Brisanet entra também. Porém, a Unifique e a Amazônia 5G estavam fazendo uma manobra que era para que eles pudessem entrar. O requisito para participar era ter operação em 3.5 GHz, né? Ter ali o espectro 3.5, ou seja, usar o 3G antigo do celular. Para fazer isso, eles estavam utilizando os da Liga, que é aqui do Paraná. Porém, o juiz entendeu que isso aí não é válido não, que essa manobra aí não funcionou devido a uma ação que as grandes entraram, a associação ali que reúne Vivo, Claro e TIM entraram e o juiz derrubou, falou assim, ó, realmente Amazônia 5G e Unifique não podem participar porque elas não tinham operação nativa no 3G antigamente. Então, basicamente, o governo deu um Pelé ali e tirou a rapaziada da jogada. Eles vão poder participar? Sim, mas num segundo momento, que é basicamente o leilão, digamos assim, é igual leilão de carro. Quem entrou primeiro vai conseguir pegar os filé ali, os carros bons. Eles vão entrar num segundo momento e vão pegar o que sobrar. É isso aí que aconteceu, pessoal. Ou seja, os ISP regionais aí, eles perderam a janela mais valiosa desse 5G rural, né? E isso é desenhado às vésperas do leilão, loucura, né? Um dia antes 48 do segundo tempo. Cara, absurdo. Então, sai um pênalti ali. Mais uma vez, as Tier 1 aí, né? As principais dos cara grande conseguiram aí precedente a favor deles para terem vantagem nesse mercado, né? Que já é tão competitivo. Então, complicado. Isso aí. Vamos voltando falando da Oi, né? A Justiça liberou o leilão da Oi Soluções para 17 de junho. A Oi tá se fragmentando inteiro, né? Quem teve, teve, né? Ah, já é. Que loucura, né? Porque pouco tempo atrás eles estavam fazendo propaganda no Mais Você e tudo, vários famosos, né? Eles lançaram até uma proposta lá de internet para game e tal. Foi. No começo... Pouco antes da pandemia, ou no começo da pandemia, a gente teve uma expansão gigantesca da Oi Fibra aí, com preço bem prostituído no mercado. Vocês devem ter enfrentado essa dificuldade. Não, eu atendi um cara que ele tinha empresa que revendia Oi, mas ele era como se fosse uma franquia da Oi ali, ele chegou a ter 5 ali no mesmo período, cara, em 3 meses o cara abriu 5, acho. E mais 6 meses depois fechou tudo. RJ total, né, pessoal? Então o que aconteceu? A 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou o processo competitivo de venda da Oi Soluções, a unidade B2B do grupo, né? Leilão marcado para o dia 17 de junho e a avaliação girou em torno de 1,4 bilhão. Quem tiver esse dinheiro aí pode entrar para estar comprando a Oi, gente. Se tiver com isso aí no bolso, é só pegar, é só levar. Vamos contextualizar um pouquinho mais, então. A Oi está vendendo tudo que sobrou, né? A unidade B2B é a parte corporativa, conectividade para empresa, TI gerenciada, soluções digitais. A G5 Partners avaliou entre 1,2 bilhão e 1,6 bilhão de reais, mediana de 1,4 ali mais ou menos bi
de reais, múltiplo de 1,4 vezes a receita gerada pela empresa. Mas tem um detalhe importante, quem compra herda os compromissos de migração com a Anatel, então não é uma compra que sai limpa, né? Ela já vem aí com alguns reguardos, né? E ainda precisa do aval prévio da agência e do CAD para fechar. Para você ter ideia, enquanto a Vivo, a Claro e a TIM correm para reforçar o segmento corporativo, o ativo da Oi cai bem no momento em que as três querem mais músculos no B2B. Então, ou seja, enquanto as outras três estão querendo comprar, a Oi tá vendendo. Então, né? No momento, a fome da vontade de comer. Então, assim, a Oi tá vendendo a unidade a carteira PJ dela. Só que, o Otávio ressaltou aqui, é importante, não é só a carteira, não vem só a carteira de cliente. Não vem bonitinho, não. Não, vem com todos os BO juntos, processos, as dores de cabeça e tudo mais. Diferente de você, provedor, se você já fez uma aquisição ou se você vendeu a sua carteira de clientes para outra empresa, ele só pegou o filé. Aqui vem com as buchas tudo junto. E o que isso, né, traz pra gente? Consolida o desmonte patrimonial da Oi. A Oi vai morrer, né? Nessa janela aí de venda total, né? Morreu quem já estava morto. Acabou de enterrar, né? As três tier entram numa disputa direta para comprar. E aí, quem vai comprar, né? Quem tem grana, que é Vivo, Claro e TIM, que é quem quer se consolidar nesse mercado corporativo, que eles atendem muito no B2C, tem muito cliente no B2C, mas no B2B a Oi a gente lembra, é muito antiga, ela vem da Telebrás, então, assim, ela tem mais clientes PJ. Então esses caras vão à fome com a vontade de comer agora. Vamos para a terceira notícia do dia. Claro renova mandatos da diretoria até 2029. O Conselho de Administração da Claro reconduziu o presidente, o CEO e diretor de relações com investidores por mais 3 anos, com mandato até 2029. Isso aí saiu de uma reunião que foi feita ontem pela Oi, onde o presidente, o CEO e mais o RI foram mantidos. Ou seja, esses três caras aí, né, que é o José Antônio, o Rodrigo Marques e o Roberto Catalão, eles estavam ali para sair da Oi, da Claro. Porém, ontem, em uma reunião, uma decisão estratégica da própria empresa, eles foram mantidos ali e tiveram seus contratos renovados. A Claro, que é a segunda maior do Brasil, em 2026 já entrou, né, dentro dessa situação do calendário mais quente dos últimos anos, que é esse leilão dos 700. Mais o julgamento do Ficel, que a gente já debateu também aqui em outros episódios. Isso cria uma nova régua de competitividade, de competição dentro da Anatel entre os grandes. E, né, numa decisão foi mais interessante manter o time ali para conseguir passar por essa tempestade regulatória. Nessa hora de ninguém quer ruído, né, na sucessão. Então, exatamente é isso. Você manter o time que está jogando para esses jogos importantes aí antes de trocar, porque se traz um novo gestor ali, ele não ia estar inteirado dessas movimentações aí. Foi isso que a diretoria da Claro resolveu manter esses caras por mais tempo, até passar essa grande onda aí de modificações no setor. Isso sinaliza aí uma continuidade, né? E não só a Claro, mas as outras três, ali, as outras duas do Tier 1 das operadoras também mantiveram a mesma diretoria, os mesmos conselhos para 2026, né? Por quê? É um período aí que o leilão de 700 MHz, toda a parte regulatória, a Oi sendo vendida, então é um momento que essas empresas do Tier 1, elas vão precisar muito usar o capital político que elas têm e, consequentemente, o capital político que os diretores e conselheiros atuais já possuem. Não dá pra jogar, trocar o time no meio da Copa do Mundo, Não né? dá, né? Eles não querem trocar o pneu com o carro andando. Tem que manter o técnico ali durante a Copa e ver o que acontece. Próxima notícia, pessoal, o Ministério das Comunicações, tinha falado da MCTIC também, que era uma... Vive mudando o nome desse ministério, tá, gente? Cada mandato que, cada presidente que entra sabe muda o que nome, né? Todo mundo sabe o que Mas você sabe que é o Ministério das Comunicações, né? Qualquer modo... Se mudar aí de novo, esse ministério aí, né, que é quem determina isso aí dentro do Brasil, mira no data center de borda como próxima fase do avanço digital no Brasil. O Ministério das Comunicações posicionou o data center de borda como prioridade no pós-redata. Plano integrado de data center e cabo submarino sai até junho. A gente finalizou a votação e a aprovação do redata agora, e o Ministério já posicionou quais são as próximas etapas. O data center de borda, né, ou no inglês o data edge, ele é oposto do que a gente pensa quando a gente pensa em data center, Arthur. Ele não é aquele data center em São Paulo ou na Virgínia com lá 1000 racks, aquele espaço absurdo, aquela coisa gigantesca. Não, mas eles são uma sequência de mini data centers espalhados por todo o país. Então isso é muito importante, né? Uma instalação menor, distribuída e mais perto do usuário final. Ou seja, a IA generativa e o 5G, eles têm baixa latência e precisam de processamento perto do usuário. Então não dá para mandar dados lá da Virgínia para Recife e chegar com a mesma qualidade de latência. Então por isso que eles abrem esses data centers de borda.
né? E a Virgínia nos Estados Unidos, gente, né? Não é a Virgínia do Zé Felipe, não. É dos Estados Unidos. É porque lá é muito conhecido por ter data centers gigantes, né? O Ministério das Comunicações amarra 3 frentes ao mesmo tempo. O REDATA, que é o regime fiscal já aprovado pela Câmara, isentando PIS, COFINS e IPI sobre equipamento, cabos submarinos, para reforçar a redundância internacional. E ED, né? Que ED não, mas explica aí tecnicamente, Arthur. O ED é o equipamento ali de hack utilizado nesses data centers de borda. Seria exatamente isso, né? Seria os equipamentos que a gente vai utilizar ali. E isso buscando resolver principalmente essa latência local, e muitos lugares ainda sofrem, né? Então, para junho, isso aí sai o plano integrado desses data centers. Quem ganha com isso são a operadora com fibra desenrolada, vira candidatura natural ao hospedar essas instalações. Telecom passa a disputar a camada de processamento. Basicamente, então, o que está acontecendo a gente tem um movimento muito grande das IAs, um consumo muito massivo de dados, e a gente precisa de data center. E o governo está correndo com aprovação, incentivo fiscal para construção desses data centers distribuídos aí para facilitar isso aí. Isso aí é um movimento que está acontecendo na América Latina inteira, no mundo inteiro. Todos os países que não são desenvolvidos estão incentivando OpenAI, Anthropic e outras empresas aí do setor a trazer data center para o país para gerar emprego, gerar receita, e o Brasil não está diferente disso aí, pessoal. O Brasil está nesse mesmo fluxo. Para a gente fechar aqui uma última noticiazinha aqui, a Anatel inscreveu TV 3.0, que eu não sei o que é, 4G, fiscalização digital nos prêmios UIT. Que é isso aí, tá? A Anatel submeteu esses 4 projetos brasileiros ao WISES Prisons 2016. Da União Internacional das Telecomunicações, entre eles a plataforma pública Via TV 3.0. Basicamente isso aí é como se fosse um Oscar da telecomunicação mundial, onde cada país... É um Grammy da telecomunicações. É um Grammy da telecomunicação, onde basicamente ali as agências de cada país escrevem os projetos que eles acham mais relevantes para competir aí esse grande prêmio. E é só o prêmio, né? Não tem nada além disso. Não, e um destaque para isso, né, Arthur, é a plataforma de serviços públicos federais, rodando em TV 3.0. Para quem não acompanha, a TV 3.0 é a próxima geração da TV aberta, com IP integrado, interatividade e cobertura por radiodifusão. A estação de teste já roda em Brasília desde 14 de abril e o lançamento nas capitais está previsto até para junho. Traduzindo, a Anatel está vendendo a TV 3.0 como padrão exportável para o resto da América Latina. Soft power regulatório. Show de bola, show de bola. Eu que não sabia o que era, agora já cheguei no final da notícia sabendo o que sabendo o que é, mais um aprendizado, tá vendo? Aprendizado no nosso giro de notícias. Bom, pessoal, essas são as notícias aí que a gente tinha do dia de hoje. Algumas bem interessantes aí, né? A gente tinha noticiado a respeito do leilão e o governo deu aquela, né, mudada ali na última hora. Essa questão do leilão da Oi é um movimento que a gente está acompanhando, e seriam essas as principais notícias do nosso setor, que passa cada vez mais a ter destaque e ter um foco do governo olhando pra gente. Então, esse ano é o ano da regulamentação, fique esperto, não dê bobeira, e até o próximo episódio, pessoal. Falou, galera, até amanhã e uma ótima quarta-feira para vocês.